Olá, boa noite. Vamos entrando. Já vou chamar a nossa entrevistada. Esperar só um pouquinho para aumentar o número de participantes. Nós estamos na nossa 10ª live desde o início dessa pandemia. São lives realizadas pela Associação Brasileira de Sono. Eu, como presidente atual da associação, tenho feito as entrevistas com a intenção da gente, com a abrangência que o sono tem, entrevistarmos das mais diversas especialidades na área de sono. Vocês que estão conosco desde o início já tiveram a oportunidade de escutar fonoaudiólogos, psicólogos, fisioterapeutas, especialistas em polissonografia, o pessoal da área básica e os médicos nas suas diversas especialidades que têm uma grande associação com o sono. E por conta disso, a gente não poderia deixar de convidar hoje para falar com a gente uma especialista numa fatia da população que são as crianças e os adolescentes. Então, quantos de nós, já tivemos filhos, sobrinhos, pacientes com problemas de sono? Então, eu gostaria hoje de convidar a doutora Letícia Soster. Deixa eu encontrá-la aqui. Tá aqui. A doutora Letícia, ela é neurofisiologista do Hospital Albert Einstein e do Alta Diagnóstica. Olá, Letícia! Oi, Andréia! Tudo bem? Tudo bem, e você? Muito obrigada por ter aceito o nosso Imagina! convite. Obrigada por convidar. De estar conosco aqui. Eu estava falando com os nossos ouvintes, a gente tem feito live, Letícia, toda terça e toda quinta. Eu peço desculpas que terça-feira agora nós não fizemos, porque a partir de agora, às terças-feiras, a Associação Brasileira de Medicina do Sono terá ou lives ou webinars específicos para médicos, para educação continuada. Então, nós ficaremos sempre às quintas-feiras e às quartas-feiras estão os dentistas, os odontologistas, também especialistas em sono, para que a gente possa, enfim, toda noite a gente tem umas pílulas de informações nas diversas áreas do sono. Então, a Letícia estava apresentando. É muito legal. A Letícia, então, ela é neurofisiologia do Einstein e também ela é responsável pelo serviço de sono infantil lá no hospital da USP. Não é isso, Letícia? Se eu não estou enganada. No Instituto da Criança da USP. Da USP. E está conosco agora uma missão muito importante esse ano na Associação Brasileira do Sono, que ela é a coordenadora do Comitê Científico do nosso próximo Congresso Brasileiro do Sono, que vai acontecer de 3 a 5 de dezembro na cidade de São Paulo. E já estamos trabalhando, né, Letícia, nesse comitê para que a gente tenha um congresso da maior abrangência e da maior atualização em todo o espectro que o sono atinge. Sim, é verdade, sim. E é um desafio especial esse ano, né? Então, a gente espera que consiga fazer com um conteúdo científico suficientemente importante, né, para levantar não só o interesse das pessoas em estudar o sono de uma forma bastante técnica e científica, como da população prestar atenção no seu sono, se reconhecer dos seus filhos, seus alunos, né? Então, cabe para todo mundo, porque todo mundo dorme. Então, vai ser desafiador, mas a gente vai chegar lá, né, Andréia? Vamos chegar lá. Se Deus quiser, a gente vai conseguir realizar esse congresso. Muitos dos congressos científicos estão se tornando virtuais, porque estão já acontecendo, já aconteceram, mas a gente acredita que em dezembro talvez a gente possa realizar o nosso de forma presencial. Então, nós continuamos
perseguindo esse formato de evento. Letícia, pergunta que não quer calar. O que fazer com a criança que não dorme? O meu filho não dorme, né? Quando as mães chegam do bebê aos 5, 6 anos de idade, chegam ao nosso consultório com essa pergunta: não sei o que fazer, o meu filho não dorme. E aí é tão abrangente, né? Desde das faixas etárias, tantas coisas podem estar acontecendo. Mas como é que é o nosso posicionamento quando a gente está frente a essa queixa? Andréia, realmente, meu filho não dorme, ele vem muito junto com uma outra queixa comum em pediatria, que é meu filho não come. Então, são duas queixas muito amplas, que a gente tem que aprender a enxergar de uma forma um pouco mais técnica, científica, para conseguir abordar bem. Se a gente pensar que 30% dos motivos da consulta em pediatra, né, consulta tanto as de rotina quanto as que levam, que ele vai só por conta daquilo, são por questões de sono, ou seja, 1/3 do que o pediatra atende na rotina é uma queixa de sono. Então, é muito importante que a gente saiba olhar técnica e cientificamente para isso, né? Então, assim, vai muito depender, como você já falou, da faixa etária. Tá? Então, a gente vai, assim, é extremamente diferente. Meu filho não dorme aos 12 anos e meu filho não dorme aos 6 meses. Então, são muito diferentes. As situações são muito diferentes. Mas se eu pudesse contextualizar num panorama um pouco macro, as questões do sono importantes que podem acontecer em todas as faixas etárias, elas vão começar geralmente, assim, o mais comum vão ser as insônias, né? Então, as dificuldades de adormecer por uma insônia. E a insônia na criança é muito diferente da insônia no adulto. Tá? A apresentação pode ser aquela mesma tríade de dificuldade de iniciar o sono, manter o sono, despertar antes da hora desejada, apesar do ambiente adequado, isso é extremamente importante. E por ambiente adequado, eu não estou falando em quarto em tons pastéis. Né? A gente está falando de um ambiente todo adequado, nem luz, só meia luz. É todo um ambiente físico, ambiente comportamental, ambiente de estresse, né? Então, tudo isso. E na criança a gente coloca uma cerejinha nesse bolo, que é um item que não tem na insônia do adulto, que é a necessidade de um outro agente para que eu consiga adormecer. Então, se eu preciso da minha mãe, do meu pai, da minha babá, de alguém comigo que me faça dormir, então esse agente, essa pessoa, já caracteriza que a criança não consegue se autoninar, dormir sozinha. Né? Então, essa é a definição de insônia na criança. Afastadas várias questões clínicas que se acompanham da insônia na criança, que, no geral, na criança, o que precipita, o que faz a insônia acontecer, no geral, é um fator clínico. E o que perpetua é a habituação comportamental, que é um subtipo que a gente chama de insônia de associação. É aquela que no adulto a gente chamava de psicofisiológica. Né? Então, essa associação com o peito, associação com a ninada, associação com o balançar do carrinho. Então, assim, essas são as formas de se manifestar a insônia, que é de longe o mais comum motivo do meu filho não dorme. Mas a gente não pode deixar esquecer que existem outras condições na criança que acontecem no adulto, que elas são comuns no adulto também, mas assim, elas são tão subdiagnosticadas na infância que muitas vezes a questão é isso, como, por exemplo, síndrome das pernas inquietas. Eu já peguei algumas insônias na criança que estavam sendo dadas como, meu filho é agitado, mas durante o dia ele é tão calmo, doutora. Só que chega de noite e ele vira o capeta, ele chuta todo mundo, ele chuta, ele chega a se bater na perna. E eu já peguei casos assim, quando eu vi deficiência de ferro, síndrome das pernas inquietas subdiagnosticado. E olha, os pais eram pediatras, os pais eram médicos. Então, esse conhecimento técnico é importante a gente passar por isso também, só voltando ao que a gente falou. Mas então, SPI existe na infância, acontece, passa muitas vezes mimetizado por insônia, tá? Principalmente um subtipo da insônia, que é a resistência em ir para a cama. E uma outra questão são as questões de ciclo circadiano. Né? Então, as questões circadianas também precisam ser levadas em consideração quando a gente vai pensar em insônia.
né? A gente não pode desassociar esses conhecimentos, a gente tem que juntar todos os conhecimentos para conseguir abordar. Então, se eu pudesse te falar, quando a queixa chega para mim nisso, eu sempre tento fazer toda essa subdivisão. Se é pernas inquietas, síndrome das pernas inquietas, se é uma questão de ciclo ou se é uma questão de insônia. Em sendo insônia, quem foi o possível precipitante orgânico, que pode ter passado, pode ter sido um refluxo, uma apneia que já passou com a idade e foi, e hoje só tem um comportamento ou ainda tem um fator orgânico e tem um comportamento. Aí você subtipa o tipo comportamental. Mas eu sempre enxergo essa ótica, Andréia, sob esses 3 pilares, né? Que eu acho que fica mais fácil. Porque eu acho que é muito simplista a gente jogar na insônia comportamental de cara, sabe? Uhum. Não, mas se a gente pegar a estatística, né, daquela mãe que chega a buscar a ajuda. Olha, eu estou vindo aqui porque eu já tentei, eu já vi o que tem que fazer na internet, eu já vi o que eu posso fazer para melhorar o sono. E o meu filho não dorme. Então, e logicamente, a prevalência será menor de perna inquieta, de transtorno respiratório de sono. Então, neste contexto, que eu acho que é a grande maioria, como é que a gente abordaria, o que a gente vai ensinar para essa mãe, para essa família, para que comece a acontecer uma rotina e essa criança comece a manifestar uma regra? Tá. É muito importante a gente pensar no sono como as 24 horas, né? Então, muitas vezes, aquela questão da insônia, você tem total razão, realmente, a grande maioria vai ser uma insônia comportamental, tá? Mas os pais tendem a pensar, né, os cuidadores tendem a pensar que um problema de sono é do sono e da noite. Adormecer é uma habilidade aprendida. O dormir não, o estar dormindo não, mas o adormecer, a passagem da vigília para o sono se ensina, se aprende. A gente ensina uma criança a andar pegando na mão, depois a gente solta ela. A gente ensina a falar, depois a gente deixa ela falar, somente se ensina, né? O ensinar a dormir é muito importante. Então, quando eu pego uma criança, por exemplo, os pais chegam com essa queixa para mim, eu primeiro tento entender, porque tem uma dificuldade ainda maior aqui, né? Qual é a perspectiva do pai, qual é a perspectiva da mãe, ou do cuidador, da cuidadora, quem for, quem cuida da criança, e da criança ali, dependendo da faixa etária, não vai conseguir falar para a gente. Então, quais são as duas perspectivas? Entender as expectativas. Um dos grandes problemas está nas expectativas irreais, de que criança dorme feito um bebê, né? Então, é até uma tradução livre de uma expressão americana que dorme feito bebê. Mas sim, dorme feito bebê como se o bebê dormisse de uma forma automática, uma noite inteira e etc., o que não é verdade. Né? Então, essa questão, a gente sempre tenta alinhar essa expectativa com a realidade. Muitas vezes eles chegam com a expectativa de que a criança vai deitar às 7 e acordar às 7, o que não vai acontecer por conta da ciclagem dela de sono. Então, a primeira coisa é entender o que eles estão dizendo que é um problema e tirar na minúcia se aquilo de fato é um problema ou se aquilo ali está ajustado para a faixa etária, né? A gente não pode esquecer que a criança tem um sono polifásico, ou seja, várias fases quebradas ao longo das 24 horas, que com o passar do amadurecimento cerebral e do tempo, elas vão se consolidar, né? Então, esse sono vai manter uma consolidação lá na frente. Então, a expectativa é muito irreal, né? De que a criança passar mais tempo dormindo. Um outro agravante que tem também de entender essa história é como estão os pais na hora da criança adormecer. Muitas vezes eles chegaram do trabalho, tanto o pai quanto a mãe, não tem cuidador, a criança passou o dia na escolinha ou na creche, quer brincar com os pais, quer estar com os pais estão cansados, exaustos, sem energia física e psíquica para chegar lá para a criança e ter uma troca diferente e colocar para dormir, quer que ela simplesmente feche os olhos e durma. Mas ela não sabe fazer isso. E isso gera uma frustração entre o pai e mãe e a criança. Isso vai estabelecendo uma relação. A criança chorou. A mãe tentou segurar. Não conseguiu. Foi lá, pegou a criança no colo. Tudo bem, a criança se acalmou. O que a criança entendeu? Se eu chorar, a mamãe me pega.
O que que a mãe entendeu? Se eu pegá-lo, ele se acalma e aí, consequentemente, eu não preciso mais ouvir meu filho chorando. Válido para todo mundo ganhou, né? Saiu todo mundo bem. Só que com o tempo, a mãe está muito cansada para fazer isso, ou tem dias que a criança não vai rapidinho se acalmar, ela vai demorar mais tempo para se acalmar. E essa demora vai ser cada vez mais longa e cada vez mais cansativa para a mãe. É nesse momento que eles acabam procurando a nossa ajuda, né, para entender. No geral, as orientações que a gente vê na rede, que a gente vê em livros, elas estão todas, não estão erradas, elas estão corretas, né? O que se fala, as técnicas que se coloca, a descrição da técnica, mas muitas vezes tem uma dificuldade da interpretação na aplicação da técnica, né, para a gente fazer isso. Porque a rotina de forma isolada, uma vez a insônia instalada, a rotina isolada, ela não faz muita coisa. Ela precisa de uma técnica comportamental, da gente extrair, da gente extinguir aquele comportamento que não está legal. Então, se a gente já tem a insônia estabelecida, ela já se estabeleceu, a gente precisa da rotina, é muito importante, mas ela sozinha não vai fazer a criança adormecer. A gente precisa aplicar uma técnica comportamental. Mas o contrário, que é inclusive a base de todo o tratamento, que é o psicoeducacional. Pessoas saberem sobre o sono da criança, saberem como cicla, como ele é, como ele muda, o que, que pode ser um fator de associação bom, um fator de associação ruim. Então, isso é muito importante todo mundo conhecer. Tanto que o que é mais efetivo nesse tratamento, nesse segmento de insônia da criança, é a educação dos pais. E principalmente se for feita antes da criança nascer. Porque aí eles já sabem toda aquela ansiedade que eles estão passando de filho. Geralmente isso acontece com o primeiro filho, né? Porque é ansiogênico, a gente não sabe, ninguém. Nasce o filho, nasce a mãe, nasce o pai também, né? Ninguém não Não tem vem manual com de manual, instruções. né, Não Letícia? Não vem com vem, não manual, vem, né? não é? Não... Aí a gente vai na cabeçada, né? E aí, assim, a gente tá cansado, a gente tá ansioso, cada vez a gente tá tendo filhos mais velhos e tendo filho mais velho. Você já chegou em outro momento de vida, você consegue ser mais permissivo, você tem menos energia para algumas coisas, uma responsividade diferente para outras. Então, isso daí, tudo tem que ser levado em consideração. Então, numa primeira consulta, por exemplo, que eles vêm falar uma questão assim, eu alinho expectativa, ensino sobre ciclagem de sono, tempo de sono, associações, subdivido a insônia, se ela é um transtorno mais de associação por início do sono ou a recusa em ir para a cama com despertares noturnos, eu subdivido para abordar um ou outro em maior intensidade. Então, é mais ou menos essa sequência que eu faço, mas isso não dá para fazer numa sessão, você tem que fazer em várias. E talvez, assim, a minha ideia pessoal seja por isso que muitas vezes a orientação da internet muito rápida e muito protocolar, ela não funcione, né? Porque você lê, você captou um pedaço, aí falta consistência na hora de aplicar. Então, tem vários pequenos detalhes que fazem a diferença e, às vezes, precisa de alguém falando para a gente, né? Precisa da gente compreender de uma forma um pouco mais longa. É um conhecimento que você vai consolidando ao longo do tempo que você vai aprendendo, né? Muito bom, Letícia. Agora, qual é uma maneira de manifestação de sinais e sintomas que efetivamente os pais podem sinalizar realmente tem alguma coisa a mais do que não dormir igual a mim? Porque é lógico, o pai e a mãe chegam exaustos, porque a criança, como você já falou, tem o sono polifásico, mas se a gente definir nas 24 horas quanto tempo ele dormiu e como é que ele está acordado, e isso pode estar muito bem, obrigado, para aquela Uhum. criança, mas para os pais está péssimo, porque eles estão entra a noite e sai noite, eles não conseguem dormir uma noite inteira. E também não se É. dividem. Então, qual é o sinalizador que realmente, olha, apesar dessa criança ter um sono polifásico e nós estarmos cansados, ela sinaliza que tem um problema a mais, que a gente efetivamente precisa procurar um especialista. Olha, Andréia, você praticamente já respondeu, porque é exatamente isso. É a questão do dia.
como todos os distúrbios do sono, se tá ruim durante a noite, vai ter consequências durante o dia. Diferente da mulher, que quando tem problemas no sono, ela fica fadigada, o homem fica sonolento, a criança fica irritada. Ela fica de humor, fica afetado, ela fica muito irritada. Então, essa irritação da criança é o primeiro sinal, ou questões de humor são os primeiros sinais que a gente vai ver da manifestação de um sono que não está legal. Então, irritabilidade, né? Então, aquela criança que ela tá sempre irritada, ela tá sempre mal-humorada, sem muito motivo, mas é uma criança que responde muito, assim, que ela dá respostas muito ríspidas, muito rápido, né? Que não consegue se manter muito parada e não preenche critérios clássicos para os outros transtornos, né? De hiperatividade que a gente tem, óbvio, transtornos de déficit de atenção e hiperatividade não preenche aqueles critérios. Mas ela é mesmo assim uma criança agitada, irritada, é o primeiro alerta que a gente tem que ter. O outro é assim, o processo do adormecer, se é um processo tranquilo, se é um processo que a criança consegue adormecer bem e de forma tranquila, relativamente independente, ela pode ter um objeto transicional, um bichinho, algo em que ela queira se apegar e pegar, mas se ela tem muita ansiedade, que depende dos pais, não consegue se não for perto dos pais ou colado com os pais. Então, isso também é outro sinal de alerta. Se ela acorda muitas vezes à noite e nesse acordar ela tem outras questões, como choros muito fortes, muito importantes, né? Que pode sinalizar uma outra questão de sono, como as parassonias, ou então o próprio sonambulismo, que é mais conhecido, que é a criança andar e o local não for muito seguro, por exemplo, ter escadas, né? Então, isso é outra questão que a gente tem que chamar muito atenção. Mas o mais importante é que o transtorno do sono, ele vai ter uma consequência diurna. Então, vai ter ou não ter consequência diurna, e na criança existe essa particularidade de se caracterizar por agitação e por irritabilidade. É mais bem definido por irritabilidade do que por agitação. Não é uma criança inconstante e persistente, é uma criança irritada, constantemente irritada. Esse é o principal sinal de alerta de procurar auxílio profissional para o sono da criança. Letícia, perguntas aqui. A Lígia pergunta, ela tem um filhinho de 3 anos e ela diz que ele dorme de 11 às 5 e ponto, só dorme esse tempo, não cochila à tarde. Se isso é suficiente para ele, até quando a criança tem que cochilar na parte da tarde. Ela quer saber se isso é normal, se não é normal, ela acha que ele dorme pouco. Eu tenho mais uma pergunta para a Lígia. No carro ou no transporte, ele dorme? Bate no carro, dá um chacoalhinho, ele dorme? Eu vou esperar a Lígia responder e vou falando sobre isso. Esse tempo, se eu fosse pensar só no critério tempo e mais nada, tá? Mas não é o que a gente faz normalmente, só no critério tempo. E jogasse naquela tabelinha, que existe uma tabela de valores médios, uma faixa, que não é um valor, é uma faixa de valores médios, com valores aceitáveis mínimos e aceitáveis máximos, né? É uma tabela que a gente usa muito como referência, aquela da National Sleep Foundation. E a mais recente que tem. Então, essa tabela mostra que esse estaria no mínimo aceitável, tá? Se a gente jogasse na tabela. Mas a gente nunca vai falar de tempo, horas de sono, sem considerar o dia. A gente sempre vai considerar o dia. Como é o funcionamento de dia? É uma criança que funciona bem? É uma criança irritada? É uma criança que tem dificuldade para lidar com as emoções? Como, por exemplo, tem uma negativa e chora muito rápido? Ou tenta começar a resolver, aí que quando não dá certo que chora rápido. Então, sabe o quanto ela consegue aguentar uma frustração mínima ou não? Porque a criança não consegue aguentar uma frustração, né? Mas ela tem aquela mínima, ela dá uma tentadinha, pelo menos. Ela dá uma tentadinha ou não. Então, isso é muito importante. Mas uma outra forma da gente ver, que a gente vê hoje em dia com muita frequência, é se a criança bate em algum local onde ela está esquecendo que ela tem que dormir, como no carro, na cadeirinha ou no carrinho, ela dorme rápido? Se ela dorme muito rápido, significa que ela está precisando dormir mais, provavelmente, né? Então, assim, é diferente de uma criança que está assim, puxa vida, chegou no fim do dia, 5 da tarde, os pais pegaram na escola e ela dormiu no carro.
tudo bem. Aí ela dormiu no carro. Naquela hora, ela tá tanto homeostática quanto circadianamente propensa a dormir, né? E obviamente que esse sono vai acabar interferindo no sono do início da noite, no sono que ela vai começar a dormir. E esse é um sono que rouba bastante, ela aumenta muito a nossa latência de sono, né? O tempo que a gente vai deitar e efetivamente a gente vai conseguir dormir. Ele mexe muito na nossa latência de sono e na criança a gente sabe da relação direta entre grande latência de sono e aumento do número de despertares noturnos, né? Então, se a gente acaba usando esse raciocínio, a gente vê que, puxa vida, uma sonequinha dessa vai fazer diferença lá na frente. E muitas vezes essas crianças que dormem pouco à noite, elas têm essas sonecas invisíveis, pingadas, de poucos minutos. Então, também tem que ver isso. Mas o mais importante para entender, esse valor está na faixa inferior de ok, né? Então, assim, são 6 horas, a gente gostaria de mais, claro, sempre gostamos de mais sono do que isso, mas o mais importante, a gente precisa ver o dia. Como ela está funcionando de dia e se ela não está dando umas roubadelas de sonequinha em alguns momentos que a gente não está vendo, que não é no berço, por exemplo. Certo. Uma outra pergunta, uma mãe refere uma criança de 4 meses que acorda a cada 2 horas durante a noite muito agitado. Se isso pode ser considerado normal. Olha, 4 meses a gente ainda não fala sobre insônia nessa idade. A gente começa a falar sobre insônia, usar a palavra insônia a partir do 6º mês de vida. Isso tem que ficar bem claro. A gente não vai chamar de insônia qualquer transtorno antes dos 6 meses. Mas a gente já começa a ver que existe uma tendência de uma fragmentação maior. A questão da criança com 4 meses, a questão é o seguinte: até 3 meses de vida, o nosso cérebro não consegue fazer uma liberação do hormônio melatonina, que é um dos nossos fatores que ajudam a gente a sincronizar com o meio. Então, a gente não consegue fazer essa liberação detectável no sangue, num valor alto. Faz, mas muito pouco, e a gente não considera que isso influencie no ciclo. Então, a gente vai começar a dizer que a criança começa a ter sinais de consolidar melhor o sono da noite, o período principal de sono à noite, a partir de 3 meses, mas a consolidação acontece no 6º mês, tá? Então, até 6 meses, a gente pode dizer que o sono vai ser polifásico do jeito que for, tá? Então, vai ter quantas fases, como a criança tiver, a gente vai ter que investir muito na habituação da luminosidade de dia, apagado de noite, então, horários relativamente regulares de refeição. Nessa idade, as crianças habitualmente ainda estão no leite materno exclusivo. O nosso protocolo da Sociedade Brasileira de Pediatria é manter pelo menos até 6 meses, se possível, né? De acordo com o trabalho, etc. Mas até 6 meses a gente não espera que uma criança tenha um sono completamente consolidado. Tem um parêntese aqui que a gente pode ver, assim, se esses despertares são da criança irritadiça, agitada, ela aparentemente não está bem, ela quer continuar dormindo, aí merece a gente olhar com cuidado. Que existem questões, né, as apneias, mas principalmente os refluxos, que às vezes estão ocultos, a gente não está vendo, e isso não deixa com que a criança consiga sustentar o sono. Mas, mais uma vez, só para reforçar e ficar bem claro, antes de 6 meses, não é esperado que uma criança durma uma noite inteira. Tá? Antes de 6 meses, o sono ainda é muito polifásico. E a questão das mamadas, né? Quer dizer, peito ou mamadeira? Até que ponto a gente fazer o condicionamento? Acordou, peito ou mamadeira, mais mamadeira para voltar a dormir, senão não volta a dormir se eu não colocar mamadeira. Quer dizer, e aí virar esse condicionamento até com idades maiores, 1 ano. Sim. Então, a nossa chave mágica de divisão sempre vai ser esses 6 meses. É com 6 meses que a gente consegue, que a criança consegue, durante o sono, já liberar hormônios de saciedade suficientes, grelina, leptina, ela já tem esse metabolismo de saciedade, fome definido por volta do 6º mês. Então, a gente diz que não há necessidade endógena de alimentação no meio da noite a partir do 6º mês.
Mas existe o condicionamento. Então, existem as crianças que são condicionadas. Então, é exatamente como a insônia do adulto. Ah, eu tô preocupado, mas, puxa, deu 11 horas, eu tenho que dormir, então eu vou deitar na cama. Preocupado. O que você vai ensinar para o seu cérebro? Que quando você deita, você fica preocupado, você não dorme. A mesma coisa você está ensinando na mamada ou no peito, o que for. A criança acordou. O que você fez? Deu peito. O que a criança está se condicionando? O que ela está aprendendo? Que no choro eu ganho uma mamadeira. Sem choro eu não ganho mamadeira. E o que acontece? Muitas vezes a criança mama deitada. Lembra que a gente falou do refluxo? Os esfíncteres da criança, eles não têm ainda o tônus igual ao do adulto. Então, eles não fecham completamente e fica aquele negócio voltando. O que vai fazer? A criança vai pingar o sono ao longo da noite. Eu costumo dizer, eu falo uma coisa assim que às vezes até assusta para alguns pais, mas eu digo assim, você sabe que você está dando o equivalente para você a um prato de arroz e feijão no meio da noite? Uma mamadeira, eles dão, às vezes, mamadeira com outros elementos, não só leite. E gente, Suplemento. suplementos. É como se você... É o equivalente para adulto a um prato de arroz e feijão. Você come um prato de arroz e feijão no meio da noite? Então, essa questão a gente sempre tem que falar, porque é muito instintivo que a gente vai dar alimento. Nosso filho está chorando, o que eu posso fazer por ele? Eu vou alimentá-lo. Então, não é num juízo de crítica que a gente fala isso. Não é pensando, olha, você está fazendo tudo errado. Não, a ideia não é essa. A ideia é trazer para o lado, olha, a ciência já mostra para gente, estudos extremamente robustos, de que a gente já tem condições de aguentar o jejum do sono muito bem com 6 meses de vida. É claro que não vai ser uma transição abrupta. Olha, com 5 meses e 29 dias, ele mamava 3 vezes à noite. Agora eu vou tirar porque ele bateu 6 meses. Não é assim também. Você vai tirando devagar. Mas o mais importante é não criar que a criança dorme com aquele elemento, mamadeira ou peito. Essa associação é muito forte, porque é uma associação bilateral. É uma associação para a criança, que se acostuma com isso, então ela entende que é quase o Rivotril dela, né? Que a gente não quer que use, gente. Não é para usar, pelo amor de Deus, não é isso. Mas assim, é o que se usa fora do ambiente que conhece sono, é o que se usa. Então, assim, você está dando um sedativo para ela, então ela relaxa. Aí tem a distensão gástrica, aí tem o relaxamento pós-distensão gástrica, com aquele alimento que é quentinho, que vai ajudar a chegar à tua temperatura do corpo. Gente, é tudo para você dormir, né? Faz tudo para você dormir. Só que o que acontece? No meio, quando é o início da noite, que a gente tem todo aquele cansaço acumulado do dia da adenosina, todo aquele favorecimento circadiano do dia. A gente não tem o comportamental, mas eu tenho esse leitinho, que é meu comportamento. Puxa, os 3 fatores estão a meu favor. É agora, eu vou conseguir dormir, consigo. Ele passa o primeiro longo ciclo de sono, compensa aquele cansaço naquele primeiro ciclo, que é rico no sono de ondas lentas, que vai recompor essa adenosina, que é nosso cansaço. O circadiano já não está mais tanto a nosso favor, né? Tá lá, mas ele não está subindo, tá lá. Só que aí o que acontece? Só me sobrou o comportamento. Os outros 2 que me ajudaram a adormecer no início da noite se arrumaram. E qual é o comportamento que me faz dormir? A mamada. Então eu quero de novo a mamada, porque é como eu sei dormir. Só que o que vai acontecer? Na primeira até que vai dar. Na segunda já vai ser mais difícil. Porque você vai ter menos fator homeostático, o circadiano está esvanecendo já, e você não tem um comportamento. O que você tem de comportamento? Mamar. Então essa associação é muito forte, essa associação da mamada. Então a gente não está dizendo, olha, não dê peito de noite, não é isso. É não deixe que isso seja o indutor do sono do filho. Então você pode dar o quanto for, o carinho, o calor do peito, dê, mas não deixe que isso seja indutor do sono. Isso não vale para os recém-nascidos, tá? Recém-nascido é outra coisa. Recém-nascido é quanto o recém-nascido quiser. Mas nas crianças que já são maiores, é só isso, é não deixar essa associação se criar. Porque, de verdade, na hora que a gente vai fazer uma quebra de associação, é a mais difícil e a mais sofrida para a mãe.
ou para o pai, né? A mãe que geralmente que amamenta a mãe, mas assim, para o pai quando é mamadeira, é sofrido, é difícil, porque na cabeça deles o problema não é o começo do sono, porque o começo do sono é relativamente fácil, é o meio da noite. Mas o meio da noite a gente sempre trata no início do sono, até porque nem os pais têm saúde mental no meio da noite para fazer instituir tratamento nenhum. É no início da noite que a gente trata o restante. Então, essa associação, e como a criança adormece, é a forma mais fácil dela voltar a dormir no meio da noite. Então, se ela adormece no peito, pode contar, você pode tentar o que for, mas o que vai ser mais efetivo vai ser peito de novo. Pode dormir, sei lá, abraçado com alguma coisa, você pode dar outra coisa. Não, o mais efetivo vai ser como ela tem aquela memória de início de sono, que a gente sabe que no começo do sono a gente tem, a criança quando acorda tem de novo. Então, ela quer voltar àquilo que ela estava fazendo, né? Ela se lembra daquilo, ela quer voltar àquilo. E os mais velhos, o condicionamento talvez não seja a mamada. Seja, já que ele já caminha, ele vai para a cama dos pais. E aí é um outro problema enorme. Exatamente. Tirar o filho da cama com mais idade, já que você deixou. E é mais fácil deixar ali e a gente continuar dormindo. Pois é, então isso é verdade. Isso é verdade, ainda mais que a gente está cansado para no meio da noite fazer isso. Mas a questão tá, o início da noite como é que foi? A criança adormeceu sozinha ou você estava com ela para ela adormecer? Ou outra, ela adormeceu no seu quarto e você levou ela para o quarto dela. Então, o adormecer ainda assim é o mais importante. E isso que a criança vai para o nosso quarto dos pais é extremamente comum. Alguns pais aceitam, colocam um colchãozinho embaixo, no meio da noite mesmo deixa. Outros pais não, tentam voltar com a criança para a cama e vai também do desejo de cada família. O que a gente orienta é que procure não dividir a mesma superfície, né? Porque isso interfere no sono dos pais também, que vai ficando mais fragmentado. E tem pais que começam a desenvolver insônia, isso é muito comum. Pais que começam a desenvolver insônia por conta da presença do filho, que fica com medo de dormir sobre o filho, ou recebe chute do filho. Durante a noite, a criança se movimenta. Então, assim, tudo isso você precisa alinhar na hora de fazer. Tem pais que assumem, não, ó, não tem problema, tá aqui o colchonete, no meio da noite vai vir pra mim, ele deita no colchonete e tá resolvido. Né? Ele quer ficar perto da gente, ok, vai chegar às 4, 5 da manhã. Ou tem uma cama grande, king size, que não vai tocar em ninguém, vai subir naquela cama, tudo bem também. Então vai muito da família também, desde que não interfira no sono dos pais. E que não tenha nenhuma questão no da criança, né? De ela tá compensando a ansiedade, etc. Isso é outra coisa que tem que ser vista também. Letícia, e quando esses despertares da noite podem sinalizar um problema efetivamente respiratório de sono? E aí esses pais precisam precisam pedir ajuda. Quer dizer, em que momento, olha, a manifestação já sinaliza que a gente precisa investigar mesmo? O primeiro de todos é o ronco. Criança roncou habitualmente, não é roncar quando tá gripadinha ou quando tá num resfriado. É ronco habitual. Tem ronco habitual, precisa procurar assistência. A gente tem que avaliar um ronco habitual. Isso é o primeiro, tá? Criança não é para ter nenhuma apneia por hora de sono. Não é para ter nada de respiratório à noite. Então, o primeiro de todos é o ronco. O segundo de todos é a respiração bucal. Então, se a criança desvia a respiração do nariz, porque a respiração natural de todo mundo é nasal. Então, se ela desvia pela boca, já pode ficar alerta. Existem trabalhos mostrando que de 5 a 10% do tempo total de sono respirando pela boca já é para a gente se preocupar. Isso em medidas de polissonografia, tá? Ou seja, nem é tanto tempo, 10% da noite, que aí já sinalizaria uma questão já muito grave. E são questões importantes da respiração bucal. Porque se você está respirando pela boca, pensa que tua musculatura e tua face está em crescimento. Então, essa musculatura aqui vai se habituar a ficar caída. E ela vai ficando caída, isso aqui vai ficando mais fraco, cada vez mais fraco. E o ar vai passando, e aqui esse contato do dente de cima com o dente de baixo não acontece para promover o crescimento de trás para frente da arcada dentária. Então, o que acontece? O palato, né, essa parte dura daqui, o palato vai ficando para cima, vai ficando ogival. Como acontece em muitas crianças com encefalopatias, umas questões que tem muita respiração bucal, é por conta disso. Então, essa tração vai acontecendo para cima e a gente vai tendo problemas lá para frente das alterações ósseas do crescimento da face porque a gente não viu essa respiração bucal.
Então, esse é o segundo sinal. O terceiro sinal, que eu chamo sempre muita atenção, é quando a criança tem uma respiração trabalhosa, ruidosa. Você vê a criança dormindo, parece que ela está fazendo força para respirar, ou de vez em quando vê uma pausa respiratória. E você vê a criança dando umas afogadas. Então, isso daí são questões que a gente tem que observar e tem que passar para um especialista, porque a gente tem que avaliar a presença de apneia obstrutiva do sono. Lembrando que a manifestação é muito diferente. O mecanismo da apneia na criança é um, no adulto é outro, são muito diferentes os mecanismos, não são iguais, as formas de tratamento também são muito, muito diferentes, mas a gente não pode esquecer que oxigenar um cérebro em desenvolvimento é extremamente importante para o crescimento de todos, mas principalmente cognitivo da criança, tá? Então, às vezes a gente ignora, demora muito tempo, não molha, deixa para lá, e a gente não pode perder essa janela, né, cognitiva que a criança está tendo, né? A gente sempre fala, ai, vamos dar muita atenção para a primeira infância, do crescimento, do afeto, do isso. Agora, pensa que ela não tá dormindo de forma Oxigenando. contínua, oxigenando a cabeça, exatamente. Até o GH, o hormônio do crescimento, não vai liberar legal. Né? Tem vários trabalhos que mostram as crianças pré-tratamento de amidalectomia, de apneia por amidalectomia, pós-tratamento, que é a modalidade número 1, 2 e 3 do tratamento na criança, mas assim, pré e pós, o quanto elas cresceram na curva somática, cresceram em altura. Ou seja, conseguiram oxigenar a cabeça, dormir melhor e crescer, né? Então, isso é muito importante a gente observar, mas eu chamaria atenção para esses três, né? Em resumo, o ronco, respiração bucal e respiração trabalhosa, né? Ruidosa, trabalhosa, né? Eu acho que esses três, e aqui a gente inclui a apneia presenciada, esses três são os sinais importantes para a gente pensar em respiração da criança à noite. Joia. Gente, vocês estão anotando, né? Estão aprendendo um monte de coisa aí das crianças. Letícia, uma outra questão é movimento, né? A gente falou da respiração, falou do horário, do tempo da criança dormir. E criança se mexe no berço, meu filho mexe muito, a cabeça amanhece no outro lado, ok. Mas quais são os transtornos de movimento relacionados ao sono que a gente tem que prestar um pouco mais de atenção, que a gente tem que tomar um cuidado maior, que pode sinalizar um problema lá do sistema nervoso central, que precisa, às vezes, a gente fazer diferenciação com outros problemas neurológicos, para os pais, assim, terem essa ideia, essa noção. Olha, primeiro de todos, a gente tem que pensar nos tipos. A gente tem os transtornos de movimento relacionados ao sono, assim classificados no nosso Manual de Classificação Internacional de Doenças do Sono. E a gente tem uma outra questão de movimento, são as parassonias. Os transtornos de movimento relacionados ao sono, eles são do início do sono. Eles são geralmente do processo de adormecer. Então, são aquelas crianças que se rolam para lá e para cá, que batem a cabeça. Os nomes são todos nomes em inglês, body rolling, body rocking, headbanging. Então, bater a cabeça, rodar o corpo, rodar para um lado, rodar para o outro. Esses são mais comuns em crianças com encefalopatia, com algum problema neurológico, mas acontece em crianças sem problema também. Acredita-se que seja um ato para ela se ninar. Então, a criança mexe muito a cabeça e o corpo, e isso interfere no sistema vestibular, ela fica um pouquinho zonza e consegue adormecer. Mais ou menos o que faz, por exemplo, o balanço do carro para a criança dormir, mas ela faz com ela mesma, ela aprende que isso faz ela dormir. Às vezes acontece no meio da noite, porque a gente tem despertares ao meio da noite, e nesses despertares ela tem que voltar a dormir. Então ela faz aquele movimento que ela sabe fazer para ela voltar a dormir. Eles têm geralmente característica benigna, a gente só precisa arrumar o quarto, arrumar o ambiente de forma que ela não se machuque, às vezes deixar dormir num colchão no chão, proteger as paredes, para não se machucar. Se tiver muita interferência, às vezes a gente precisa medicar. Mas lembrando que são mais comuns em crianças com TEA, transtorno do espectro autista, e algumas questões neurológicas. Os outros que são mais comuns não são dos extremos, não são do adormecer. Eles são do meio da noite, que são as parassonias, né? Que são os movimentos durante a noite. Essas parassonias, na criança, são mais comuns aquela do sono não REM, né? Que são as parassonias terror noturno, despertar confusional
e sonambulismo. Essas são as mais comuns na infância. Então, se a gente, começando pelo terror noturno, ele é mais comum na faixa etária das crianças menores, mais ou menos de 2 a 4 anos, 5 anos, e acontece que a criança geralmente é ou no primeiro bloco de N3 da noite, geralmente é no primeiro, mas pode acontecer no segundo, mas certamente no primeiro terço da noite, a criança acorda aterrorizada, gritando, suada, com o olho esbugalhado, e isso pode durar até 30 minutos. Tá? Então, essa é uma condição. Também de caráter benigno, também acontece mais em dias que a criança ficou mais agitada, foi para uma festinha, teve muito estímulo, é mais comum. O sonambulismo é diferente, é da criança um pouquinho maior, né? Então, é da criança lá para 4 aninhos, 5 aninhos, até 7, 8, 9, varia bastante, mas a criança tem o diferencial é esse componente deambulatório, ou seja, ela anda. Então, ela anda, se movimenta, e essa movimentação tem a gente chama de uma relativa interação com o meio. O que é isso? Ela sabe que uma porta tem uma maçaneta, que aquela maçaneta ela pode virar. Ela não tem crítica sobre o que está acontecendo, porque a região do cérebro responsável pela crítica, que é o lobo frontal, está com ainda sono, com ondas lentas. E a região posterior está um pouquinho mais lenta. Por isso a gente chama de estado dissociado, um pouquinho mais rápida, né? Tá na que a gente chama da frequência teta, um teta mais alto. Então, o que acontece? A gente chama de estado dissociado, porque um pedaço do cérebro está ainda mais dormindo e o outro pedaço está ainda começando a acordar. Então, por isso que ela tem uma relativa interação com o meio. Também tem caráter benigno se a criança não tiver risco de se machucar. Como eu usei aquele outro exemplo de não tiver, por exemplo, uma escada livre, ou uma janela sem proteção, ou um banheiro aberto. Despertar confusional já é, assim, pouco dito, pouco visto na criança, quando parece que acordou confusa, olha para os lados e volta a dormir de novo. Isso geralmente não vira queixa clínica, são todos benignos, né? Os do sono REM são raros na criança, né? São mais comuns do outro extremo da vida. E existe uma condição que está tentando ser classificada recente, tem alguns trabalhos levantando, que é esse sono agitado da criança que se bate muito à noite, que se mexe muito à noite, mas que a gente não acha um transtorno clínico orgânico. Então, estão tentando classificar isso, entrar em se é uma subvariante da SPI, que pode acontecer no meio da noite. Então, isso ainda está em aberto, a comunidade científica ainda não fechou. Então, o que a gente tem são essas 3 parassonias. E qual é o ponto delas? Por que a gente tem que olhá-las com cuidado? Principalmente o terror noturno, né? Mas também o sonambulismo. É que, às vezes, existem algumas parassonias que são atípicas. Então, que elas têm algumas manifestações, por exemplo, o enrijecimento de um braço, de uma perna, um olho diferente, uma puxada de boca. Esses daí a gente tem que colocar um pulgueiro atrás da orelha, não é uma pulga, é um pulgueiro inteiro e investigar enlouquecidamente para afastar transtornos neurológicos de origem epilética, né? Uhum. Existem alguns transtornos, existe inclusive a epilepsia noturna relacionada ao sono, né? Que ela só acontece no sono, e que ela é extremamente difícil de fechar diagnóstico, porque muitas vezes o EEG é normal, a polissonografia é normal, então é bem difícil, ela tem um caráter familiar muito forte, e ela não é só do lobo frontal, como antes era descrita, então ela pode acontecer de outros locais também. Então, se a parassonia fugiu daquelas 3 características que eu descrevi para vocês, ela tem um componente de atípico, ou um movimento sempre do mesmo jeito, ou a criança sente no dia seguinte, ela sente dor, porque todas essas parassonias que eu falei, a criança não se lembra do que aconteceu, não tem memória do evento. Às vezes a criança acorda no dia seguinte, sempre com dor do braço. Eu já tive um adolescente com epilepsia noturna relacionada ao sono, que a queixa dele era dor no braço, sempre no mesmo braço, quando acordava com o braço doído. Era uma crise, ele esticava o braço, mas parecia uma coisa meio sonambulismo, porque ele meio que tentava se levantar, andava e ficava daquele jeito. Ou seja, a gente precisa ter um olhar um pouco sensível na hora de fazer a diferenciação. Mas sim, né, pensando que o mais comum são as parassonias da criança que não tem outro transtorno, e só se ela fugir daquilo que a gente falou é que a gente tem que ficar de pulgueiro nas orelhas. Então, os né? pais que notarem essa frequência dessa manifestação noturna, repetitiva,
e com movimentos estranhos precisam buscar Sim, ajuda para que a sim. gente investigue e veja a necessidade de tratar ou não, né? E principalmente se tiver estereotipia. Só dando um detalhe. Se for o movimento for sempre do mesmo jeito. Aí é O um ponto que a gente estereotipia fica. é a repetição daquele Repetição igual. movimento, Igual. né? Igual, do Toda mesmo noite jeito. ter aquele mesmo Igual. movimento, certo? Isso. Olha, Letícia, o tempo voa, a gente tem 10 Boa. minutinhos somente, Andréia. sabe? Tá maravilhoso, acho que as pessoas estão curtindo desde o começo, a gente tem essas 60 pessoas, eu não sei se está entrando e saindo, mas, ou seja, as pessoas estão bem interessadas no tema. Eu só queria que a gente falasse de um assunto que é mais raro, mas que existe e que a gente faz pouco diagnóstico. A gente fala muito do adolescente que dorme mais tarde, que tende a acordar mais tarde por conta dessa mudança do ajuste biológico da melatonina. Sim, isso é um fato. A maioria das pessoas, a gente fala muito sobre isso, já falou muito sobre isso aqui. Mas a gente não falou, Letícia, daquele adolescente sonolento, taxado de preguiçoso e que só muito depois a gente pensa e fecha num diagnóstico das hipersônias, né? Do excesso de sonolência. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Olha, as hipersônias na infância e na idade adulta são de extremo difícil diagnóstico, você sabe. Então, assim, se é difícil no adulto, imagina na criança. Que sai do polifásico, tá saindo, tá tudo bem, passa alguns anos, entra na adolescência. Antecipa o ciclo de sono e fica meio sonolento durante o dia. Então, assim, é muito difícil a gente fechar uma hipersônia idiopática, aquela sem origem, assim, sem origem definida. Então, a gente tem um ambulatório de sono lá no HC de criança, então, casos muito difíceis, a gente só conseguiu fechar um caso em certamente hipersônia idiopática, ou seja, todos os outros a gente fechou para outras coisas. E que outras coisas? Narcolepsia. Narcolepsia passa batido. Vai a pronto-socorro por sonolência, acham que é crise, fazem um eletro, tem uma ondinha mais ou menos assim, alguém acha que é EPI, dá um anticonvulsivante, lá tá taxado de Epilético. epilepsia e na De verdade, difícil narcolepsia. controle, porque não Porque, melhora com exatamente, porque vive sonolento, né? E aí não dizem, ai, não é o efeito da carba, não é o efeito valproato, não é o efeito de nenhum remédio que foi usado. Então, assim, a narcolepsia, todas as hipersônias, todos esses transtornos, a criança muito sonolenta, a gente tem que olhar. A gente tem que olhar se não é uma questão de ritmo mesmo, que seria muito mais comum, né? Como você já disse, vocês já falaram bastante aqui, eu não vou entrar na seara, mas tem que ficar muito de olho em privação de sono. Criança privada de sono, adolescente privado de sono. Mas como eu falei lá no começo, seria antagônico eu falar que privação de sono ia dar sonolência e não irritabilidade, né? Que é assim que se manifesta. Principalmente porque o adolescente ele é mais resistente à adenosina. Então, ele tem uma resistência ao cansaço maior. Então, se você pega um adolescente ou uma criança que está com sono, você precisa prestar muita atenção mesmo, porque essa resistência à adenosina que vem com a adolescência, que é isso que vai fazer a tempestade perfeita junto com o padrão circadiano da melatonina, mais o social. Então, mostra pra gente que a sonolência na criança precisa ser avaliada com cuidado, tá? E o que acontece? É exatamente o que você falou. Elas passam taxadas por preguiçosos, não querem assistir aula, não se dão bem na escola, não vão bem, e começam a evitar, começam a ter problemas psicológicos, impactos psicológicos, às vezes dificílimos, para não dizer que a gente não consegue alguns tirar, exatamente porque ninguém diagnosticou. Então, a narcolepsia, principalmente aquela forma que não tem a cataplexia, que é a queda no chão, né, que a gente perde o tônus do corpo, que é a parte fisiológica do sono REM, ou seja, que entra o sono REM em mim e eu faço tudo de REM. Eu deito, eu fico sem tônus, né? Caio no chão, durmo. Isso daí fica fácil da gente diagnosticar. É um quadro raro, mas acontece, mas fica mais fácil. Agora, a narcolepsia sem a cataplexia cobra um preço muito grande na infância e adolescência. Tem um sinal que é diferente no adulto que ajuda a gente a pensar, que é a hipomimia facial, essa flacidez da face. Muitas vezes, a cataplexia na criança e no adolescente, ela não se manifesta com a forma completa de grandes grupos musculares. Ela se manifesta na face, nos grupos faciais.
Então, muitas vezes você vê essa queda da face, a criança com essa face aqui sim, um pouquinho, mas aí também já vai ser com tipo cataplexia. A sem cataplexia é uma sonolência excessiva. Então, a criança tem muito sono, e aí tem que dormir, termina o sono, eu estou restaurado, mas daqui a pouco eu preciso dormir de novo. E como a criança não se conhece muito, o adolescente não se conhece muito, fica muito difícil da gente definir. Então, pegar alguém com sonolência na faixa etária pediátrica é mais difícil da gente ver, a gente vai começar a ver bem, né? Lembra a história do polifásico, né? Você pode ter soneca até 5 anos, 6 anos de idade, ok. Então, assim, a gente vai ver bem dos 7, 8 anos de idade que a gente vai começar a desconfiar das sonolências excessivas que não tem cataplexia, que são os casos de narcolepsia. Mas isso daí é o caso que tem que mandar para o especialista de qualquer jeito. Adolescente, criança dos 8 anos para frente, adolescente com sonolência, se você afastou privação de sono e afastou ciclo circadiano, aí a gente precisa investigar com muito amor e carinho, porque pode ser. Letícia, olha, eu quero te agradecer muito antes que a live termine. Eu acho que foi muito esclarecedora. A gente falou um pouquinho começou com insônia, acabou com hipersônia. Então, a gente falou um pouquinho de cada coisa dessa fase. Não falamos propriamente dito da pandemia, o que está acontecendo com as crianças e os adolescentes, mas a gente tem falado isso de outras Então, formas. Hã? não, então tá ótimo, já foi dito. Na criança se A aplica gente tem igual. falado isso de outras formas. Eu quero te agradecer, foi muito elucidante para todos nós, tá bom? E Ai, que bom. fica o convite aqui para a próxima. Assim que você quiser, a gente entra de novo, porque as pessoas gostaram. Olha, e a Lígia mandou dizer que o filho não dorme no carro também. Eu tenho que falar pessoalmente com a Lígia. Lígia, me liga. Eu vou te ajudar nisso, se eu puder. Se eu conseguir, Lígia. Tá bom, obrigada, Tá tá, bom, Letícia? obrigada, Um Andréia. beijão, tudo de Beijo. bom, gente. Tchau. Tchau. Bom, pessoal, então a gente vai continuar às quintas-feiras. Quinta-feira que vem nós teremos uma live com o dentista de sono. Então, a gente vai falar com o Dr. Haldley, que é presidente da Associação Brasileira de Odontologia do Sono. Então, toda essa abordagem respiratória, orofacial, tratamentos relacionados a essa área. Isso vai acontecer, então, na próxima quinta-feira, às 19h30. Eu agradeço a todos, um beijo, fiquem com Deus, bom final de semana. Tchau.